Boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao programa Que Fundo é Esse? Hoje a gente vai falar sobre o VIUR, o Fundo de Imóveis Urbanos da Vinci. E hoje eu recebo aqui o Rafael Teixeira. Tudo bom, Rafael? Tudo bom, Isabela? Prazer estar Tudo. com o seu programa. Muito obrigada a vocês pela presença. E o Douglas Cafaro. Tudo bom, Douglas? Tudo ótimo, Isabela. Obrigado aqui por vocês nos receberem. Obrigada a vocês por aceitarem o convite. Pessoal, o que eu queria aqui explicar, vocês já vêm bastante aqui falar com a gente já fez algumas lives aí, então não vou entrar muito na casa, que eu acho que já é conhecida aqui do pessoal. Eu queria entrar mais, qual que foi a ideia de fazer esse fundo de renda urbana? Hoje em dia é um segmento que está começando a crescer, começando a ganhar expressividade aí nos fundos imobiliários, e eu queria saber o que surgiu aí, por que vocês decidiram criar esse fundo? Claro. Bom, Isabela, a ideia, né, de expandir e fazer um fundo de imóveis urbanos, assim, a gente identificou muita oportunidade nesse mercado, né? É um mercado que ele é muito amplo, né, é um mercado enorme, quando você pensa em ABL, quando você pensa em número de players, é um mercado super diversificado, ele te dá oportunidade em diversos segmentos. Então, a gente já tem aqui na Vinci, né, um fundo específico de shopping, a gente já tem um fundo específico de escritório, a gente já tem um fundo específico de logística, e a gente olhava para o mercado e via que tinha um espaço de fazer bons investimentos no segmento de imóveis urbanos, justamente por essa diversificação e pelo tamanho que esse mercado oferece. Além disso, é um setor, né, um segmento que ainda é pouco explorado de uma forma geral, né? Ele tem uma participação hoje em torno de 5% no IFIX, poucos fundos exploram esse segmento, né? A gente tem ali o HGRU, que hoje é o maior deles. Tem alguns outros fundos que também entram em imóveis urbanos, mas não são específicos, eles são um pouco híbridos, né? Tem um pouco de logística misturada e tal. Então a gente identificou que tinha um espaço interessante e boas oportunidades nesse mercado. E é um mercado que, na hora que você tem, né, uma quantidade grande de capital, você acaba tendo uma vantagem competitiva e ter acesso a deals que a pessoa física, em geral, não consegue ter, né? E com isso você acaba conseguindo comprar melhor e ter uma concorrência menor em alguns deals. Então a gente acredita que é um fundo que tem um potencial de crescimento muito grande e que ao longo do tempo vai dar muita alegria aí para os investidores. Deilson, pode colocar na tela, por favor, as informações gerais do fundo? Deilson. Bom, na falta do Deilson, eu vou falar aqui o que eu lembro de cabeça. O fundo hoje tem mais ou menos 250 milhões de PL e a valor de mercado está um pouquinho menor, está ali em 220, um pouquinho menos, né? O fundo é de maio desse ano, então tem... vamos ver. Olha só, tô boa de cabeça, viu? O fundo é de maio desse ano, então tem 6 meses praticamente. Patrimônio líquido ali de 258 milhões. E o valor de mercado está com um pouquinho de deságio, está em 217 milhões. É um fundo de renda urbana. Não coloquei dividend yield em 12 meses, porque o fundo ainda não tem 12 meses, tá? E aí eu não gosto de anualizar, que pode surgir várias discussões. Pode tirar, Deilson. Obrigada. Então, Rafael, hoje vocês têm como principais ativos dentro do fundo algumas universidades, um laboratório que eu acho interessantíssimo e um ativo de renda de varejo, né? Um varejista, que é uma loja de... Não é biscoito, eu sempre o Le Biscuit. Não, a Le Biscuit. É um centro comercial, na verdade, ancorado pela Le Biscuit. Isso, que é a Le Biscuit, só para confirmar, ele vende artigos para casa, não é? Decoração? Isso. Não tô tão ruim assim. Explica pra gente aí por que vocês decidiram começar com esses ativos, né? Que são universidades, a gente já vê, mas laboratório, que ele é bem diferente, assim. Por que vocês decidiram investir nisso? Qual que é qual é a amplitude que vocês pretendem investir, né? Em quais outros tipos de ativos vocês pretendem investir? Claro. Então, deixa eu aproveitar, vou até dar um passo atrás e falar um pouquinho, né, da nossa tese de investimento e quais são os nossos segmentos prioritários, né? Como eu falei, esse é um mercado gigante que tem diversos segmentos. Dentro desse mercado, a gente identificou 4 principais segmentos que a gente considera que tem um maior potencial de crescimento olhando para frente agora nos próximos anos, né? Principalmente nessa retomada
pós-pandemia. Então, a gente olha o segmento de varejo, e aí quando a gente olha varejo, né, a gente vê alguns subsegmentos. Então, entra aí principalmente a parte do fluxo, né, buscar oportunidades de imóveis em varejo em regiões de altíssimo fluxo de pessoas, que é o caso desse imóvel que a gente tem hoje lá em São Luís do Maranhão, na Rua Grande, que é uma das principais ruas de comércio a nível nacional, é um formigueiro. E a gente olha também dentro de varejo para a tendência do e-commerce, né? Que a gente tem visto algumas iniciativas de dark kitchen, dark stores, então são segmentos que ainda não têm tanta representatividade, mas que são uma tendência quando a gente olha para frente. A gente não tem ainda nesse portfólio inicial. A gente, depois eu vou até falar um pouquinho da captação, né? A gente até tinha um imóvel que tinha esse perfil no início, mas acabou que a gente captou um pouco abaixo da oferta inicial, né? A gente fez uma oferta 350, então a gente acabou captando 270. Com isso a gente teve que fazer um subgrupo dentro do portfólio e esse imóvel acabou não entrando. Mas quando a gente fala de varejo, a gente olha principalmente para essas duas características, né? Além disso, a gente tem como estratégia, né, o setor de mercado. O supermercado é um setor que se mostra e se prova sempre muito resiliente, né, a cada crise, e acabamos de passar por uma, estamos passando por uma, né, e novamente ele teve um desempenho muito superior à média, e dentro do segmento de mercado a gente olha com muito bons olhos para dois subsegmentos, que é o atacarejo, né, aquelas operações que misturam a venda ao atacado e também diretamente, né, ao varejo, muitas com hortifruti dentro da própria operação, e também aquelas lojas de bairro que fazem a reposição, aquela comprinha do dia a dia, né, a reposição semanal, são lojas que vêm tendo um desempenho também muito bom. A gente ainda não tem um representante do segmento de mercado nesse portfólio inicial, mas certamente quando a gente pensa numa expansão do fundo, né, a gente vai buscar sempre a diversificação e o equilíbrio entre esses setores. Então a gente vai, dentro da nossa estratégia, sem dúvida, buscar ativos do segmento de mercado. O terceiro segmento é o segmento de saúde, né, mais um segmento super resiliente, né, um segmento que, à medida que a pirâmide etária da população vai envelhecendo, né, e as pessoas cada vez mais vaidosas, buscando saúde, buscando se cuidar, então procedimentos estéticos, né, clínicas de procedimentos estéticos crescendo, laboratórios, farmácias, drogarias, são subsegmentos que a gente também vai buscar investir. E aí a gente tem um representante de laboratório, né, o laboratório locado para a DASA em São Paulo, que depois a gente fala um pouquinho melhor sobre as características dele. E por fim, a gente tem o segmento de educação, que também é um segmento, né, super promissor. Eu acho que cada vez mais as pessoas buscam qualificação, né, é um segmento que vem passando por transformações tecnológicas também. Então a gente olha tanto para imóveis que servem como um polo de ensino à distância, e aí você tem hoje mais de 500 espalhados pelo Brasil, né, isso é obrigatório hoje pelo MEC, pontos de apoio para a universidade física, onde o aluno possa ir fazer uma prova, usar uma biblioteca, ter uma aula de monitoria, e também os campos universitários físicos, mas voltados prioritariamente para disciplinas de ciências exatas e biomédicas, porque a gente acredita que são características que vão estar sempre exigindo a presença física do aluno, né? Você tem ali diversas aulas práticas, aulas laboratoriais, que o aluno tem que estar lá presente, não tem como fazer isso de casa, porque não é nem perto da experiência de você estar efetivamente presente. Então, esse é o nosso, a nossa estratégia de investimento, e daí nasceu, né, esse portfólio inicial, que acabou nascendo com uma concentração um pouco maior em educação, né, mas depois eu vou deixar o Douglas falar um pouquinho, ele vai falar um pouco das características, vocês vão ver que são super aderentes a essa estratégia. Um laboratório em São Paulo e esse centro comercial no Maranhão. Quando a gente olha aí para as universidades, né, para o laboratório, a gente tem sempre locatários com excelente risco de crédito, né, contratos em sua grande maioria atípicos, então dá um conforto muito grande para a gente e previsibilidade a longo prazo. Bom, aproveitando que você falou, eu vou entrar um pouquinho aqui, primeiro no segmento de saúde, né, que você comentou. O que vocês esperam investir? A gente sempre fala que, eu sei que não está no foco de vocês, né, eu queria que vocês explicassem especificamente
que está no foco? Eu sei que hospital é super difícil, né? Quem me acompanha sabe que eu não recomendo esse segmento porque é dificílimo se o inquilino vier a não pagar o aluguel, de você tirar o inquilino e assumir a administração ali do hospital. Dado isso, o que vocês focam especificamente dentro do segmento de saúde? Então, Isabela, como eu comentei, né, a gente, dentro de saúde, a gente encaixa farmácias e drogarias, encaixa principalmente os laboratórios, e quando a gente olha clínicas de baixa intervenção cirúrgica, a gente também entende que faz sentido. Clínicas que não têm internação, pequenas intervenções, especialmente estéticas, né, que são rápidas, a gente gosta. Hospital, a gente concorda plenamente. O hospital tem uma relação muito difícil, né, com o locatário numa eventual dificuldade, numa eventual inadimplência, você acaba tendo uma dificuldade muito maior. Como é que você vai, no limite, despejar um hospital que tem lá pessoas que dependem daquilo para, né, para sobrevivência? Então, fica uma relação muito desigual. Então, nesse primeiro momento, o hospital não está dentro da nossa estratégia. A gente não pretende misturar o hospital com essa parte de saúde. Então, é mais essa parte laboratorial e clínica de pequenas intervenções cirúrgicas sem internação, digamos assim. E como que vocês escolhem exatamente o imóvel que vocês vão comprar, né? Quais são as características que vocês buscam? É o imóvel ou é o inquilino? Perfeito, boa pergunta. São as duas coisas, na verdade. A gente tem algumas características que a gente olha. A primeira delas é a capacidade de adaptação do imóvel, né, de adaptabilidade do imóvel até para usos para outros segmentos no futuro. Então, acho que essa é uma característica muito importante na nossa tomada de decisão. E eu vou te dar um exemplo: o próprio laboratório Alta que você comentou, ele era uma loja de sapato até poucos anos atrás, né, a Shoe Stock. E ele foi Frequentava bastante, eu lembro. E ele hoje virou um laboratório, e amanhã ele pode ser utilizado como qualquer outro uso para o varejo, né, pela localização que ele está na esquina da Cardoso de Melo, numa rua que tem bastante movimento ali, de fácil acesso. Então, essa é uma característica importante. Outra característica importante, claro, é o risco de crédito, né, o rating do locatário. Então, a gente tem, tanto na parte educacional quanto na parte de saúde, também no varejo, né, com a Libiscuit, a gente tem ótimos ratings, e o que dá um conforto grande de fazer contratos longos, atípicos, né, com baixíssimo risco. E a gente olha também as condições, né, o custo por metro quadrado. A gente tem imóveis que foram comprados aí basicamente a custo de reposição, né, quando você pensa num custo de R$ 3.200 o metro quadrado, isso é custo de reposição de galpão logístico, que talvez seja o real estate mais barato, né? Então, isso também é sempre analisado, né? Além da localização. Eu acabei não comentando, né, mas a gente tem aí uma estratégia de localização que ela é Brasil todo. A gente olha capitais e cidades acima de 250 mil habitantes. Então, acaba que, por exemplo, o interior de São Paulo acaba ficando dentro, né, dessa estratégia. A gente tem aí alguns imóveis em Campinas, por exemplo, que fazem todo sentido para a gente. E, bom, agora entrando um pouquinho dentro de universidades, né? Vocês têm algumas universidades, eu acho a Facamp a mais icônica, que é uma faculdade super conceituada, né? Queria entender um pouquinho qual foi o racional de aquisição desses ativos, né? Pode usar a Facamp como exemplo, já que eu já joguei a bola aqui. O que vocês viram no ativo e na faculdade ali para tomar a decisão? Não, vou comprar esse ativo da Facamp ao invés de eu comprar, sei lá, uma PUC Campinas, alguma outra coisa que tem por ali. A Facamp é uma faculdade super tradicional em Campinas, né? A gente já tinha um contato e conhecia a faculdade. Ela tem um projeto de revitalização para os próximos anos, e essa aquisição acabou proporcionando isso, né? Tem uma parte do preço ali que vai ser utilizado como CAPEX para que a gente possa investir e melhorar a faculdade. Então, a gente viu um potencial também nesse sentido, além do fato dela estar ali no centro universitário, né, da Unicamp, que é super forte e conhecido, não só em Campinas, mas em todo o Brasil, né? E também aderente à nossa tese, tem ali diversas aulas, né, que são laboratoriais, práticas. Então, é um pouco por aí, assim como as universidades da Anima no Sul, né, que são
extremamente aderentes às disciplinas de ciências exatas e biomédicas, tem todas as disciplinas que você possa imaginar, né, de biomedicina, e laboratórios de primeiro mundo. Assim, eu visitei todas as universidades fisicamente, fiquei muito bem impressionado com a estrutura, com os equipamentos, né, com os materiais. E quando eu falo também, quando a gente olha para a Anhanguera, também em Campinas, né, ela fica no Taquaral ali, e é também uma faculdade que está, inclusive, sendo ampliada, a Anhanguera está trazendo, né, disciplinas de outros campos universitários de Campinas para esse campo, e está entrando fisioterapia que não tinha, também presença de biomedicina de uma forma geral, odontologia muito forte. Então, assim, a gente escolheu pela oportunidade, né, de você tá conseguindo comprar ali com um preço bastante defensivo, montando uma operação de sale leaseback com aluguéis defensivos, o que permite, né, uma relação saudável no longo prazo, fazendo contratos atípicos e com faculdades super tradicionais, com locatários com bom risco de crédito. Então, acabou que a composição total ficou muito boa para a gente ficou bastante confortável em largar com essa concentração um pouquinho maior no setor educacional nesse primeiro momento, mas eu queria só reforçar que a gente não é um fundo educacional, né? As pessoas confundem um pouquinho isso, o portfólio acabou nascendo assim, mas é muito importante entender que a estratégia futura é estar sempre diversificando. A gente gosta bastante desses 4 segmentos e eu tenho certeza que lá na frente a gente vai estar muito bem equilibrado entre os 4 segmentos prioritários. E, bom, fazer uma última pergunta aqui, só para a gente fechar a universidade. Vocês acham que o EAD, né, o ensino à distância, pode impactar de alguma forma as universidades que vocês têm hoje? Olha, a gente tem algumas, até um próprio polo de EAD dentro do campus universitário, né? O que acontece aí na Anhanguera, por exemplo, Taquaral tem. E na Facamp também, você tem ali algumas aulas que são gravadas da própria universidade. Eu acho que está muito ligado com as disciplinas, né? Eu acho que o EAD ele vai afetar muito pouco as matérias de engenharia, as matérias de laboratório de engenharia que são necessárias, a parte de medicina, a parte de biomedicina como um todo. E eu particularmente acho que o universitário ele vai sempre escolher, né, a presença física. Eu acho que é um momento importante da vida do jovem. Ele quer interação, ele quer curtir aquele ambiente. É muito diferente você fazer uma universidade online, né, e você viver, ter aquela experiência ali do dia a dia numa universidade física, né. Eu estou sentindo isso na pele. Eu tenho uma filha de 19 anos que está na PUC, aqui no Rio de Janeiro, entrou esse ano, no início desse ano, e ela acabou perdendo o último ano do colégio, fazendo online, e agora o primeiro da faculdade. E ela está, assim, desesperada, ela não vê a hora de ir, né, para a PUC e sentir aquele clima de faculdade que é muito legal, né, e que eu tenho as pessoas em geral não trocariam para fazer um EAD. O bar da faculdade, principalmente, né? Mas Tudo, né? Todo aquele ambiente. Brincadeiras à parte, né? O que eu sempre falo, principalmente universidades tradicionais, né? Por exemplo, eu escolhi a minha faculdade já focada no que eu queria fazer depois, né? E eu fiz muito networking lá. Então, hoje em dia, eu trabalho com várias pessoas que fizeram escola, que fizeram universidade, né? Faculdade comigo. Então, networking é muito importante. Quem faz EAD não tem essa troca. Você pode nunca ter falado com a pessoa na vida, mas você já viu ela no corredor, sabe? Sem então, dúvida. Isso para universidades mais tradicionais é super importante, né? Por isso que eu também não vejo muito futuro no EAD. EAD é uma pessoa que está fazendo segunda faculdade, já está nos 30, começando uma faculdade noturna, assim. Perfeito. É um bom complemento, é uma oportunidade que você tem de, né, a pessoa trabalhar durante o dia e completar a noite, fazer um curso. Acho que ele tem a sua utilidade, sem dúvida, acho que é importante, mas eu acho que ele não substitui, né, esse momento que do jovem entrar na universidade, acho que não vai acontecer. Exatamente. Douglas, vamos lá, agora eu vou te encher o saco. Fazer algumas perguntas aqui. Me explica um pouquinho como foi feita a aquisição dos imóveis que vocês têm hoje dentro. Não, perfeito. Bom, como você bem mesmo disse, né, o Viura é um fundo super recente, né, a gente lançou ele em maio de 2021 agora, menos de 5 meses atrás.
A gente fez a captação de 270 milhões de reais, né, com aderência de 2.700 investidores, né, esse foi o IPO do Viur, né, e esse dinheiro a gente direcionou, né, esse capital a gente direcionou para aquisição, para 5 transações e aquisição de 6 imóveis, né, acho que já falamos de todos eles por aqui, mas foi uma aquisição super, foi um mês, né, a gente conseguiu alocar todos os recursos do fundo em menos de um mês, né, e foi um mês super intenso, assim, de M&A, né, aquela correria de fechar minuta de contrato, fechar diligência, mas, assim, a gente conseguiu aqui, até dentro de casa foi em tempo recorde, né, conseguir esse feito. A gente fez a aquisição de 6 ativos que somam 360 milhões de reais, então, para a gente conseguir, né, adquirir todos esses imóveis, a gente precisou contar com uma alavancagem, né, a gente fez um CRI, vinculado aos ativos locados para a Ânima, né, que são 2 universidades no sul do país, um CRI de 100 milhões, tá? A IPCA mais 5,6, né? Esse CRI, ele está casado com o contrato da Ânima, né? O contrato da Ânima é um contrato atípico de 15 anos, ele é um contrato de 15 anos, sendo que os 10 primeiros são atípicos, né? Esse CRI que a gente fez, ele tem 12 anos de duração, de vencimento, né? A IPCA mais 5,6. Né, e acho que dado toda essa eficiência que a gente conseguiu na estruturação das aquisições que a gente fez, né, a gente conseguiu usar ali boa parte de todo o aprendizado que a gente já teve nos outros fundos imobiliários da Vinci, aliado a essa velocidade do M&A, a gente conseguiu entregar um resultado acima da expectativa que a gente tinha para o próprio IPO. Né? Hoje o Viur, ele tem um guidance até março de 22, de entregar, a gente tem a expectativa de entregar entre 0,66 e 0,68 centavos por cota, né, inicialmente no IPO, a gente estava com a expectativa ali de entregar R$ 7,5 no ano, né, que dá algo próximo de 0,62, 0,60. Então, assim, foi uma surpresa bem positiva, eu acho, desse processo de M&A que o Viur passou aí. Dividendos de vocês, né? Analisando a expectativa, tá, gente? Em frente à cotação de hoje, porque tem gente que reclama que o dividend yield não é assim que calculam. Bom, tá em 10% praticamente o dividendo de vocês. Exatamente. Né? Em cima da cota de mercado. Então tá um dividendo excelente, acima dos pares. E para quem entrou no IPO, tá 8%, né? 8%. A gente está distribuindo 67 centavos por cota, que dá aí aproximadamente 8%, que é superior ao que a gente projetava, né? A gente projetava numa captação full 7,75% e numa captação parcial 7,5%. 7,5%. E então, a gente acabou com esse portfólio conseguindo superar isso, acho que foi bem legal. Além da velocidade de alocação, que já no primeiro mês a gente distribuiu praticamente full, né? E a partir do segundo mês, a gente, como o Douglas comentou, a gente aumentou o guidance, a gente conseguiu superar aí a expectativa. E eu acho que é legal, o fundo ele é um reloginho, né? Ele tem 0% de inadimplência, 100% pagamento em dia, relação muito, muito tranquila, muito boa com todos os locatários, então... E é bem como o Rafael falou, só complementando, né, o fundo de fato é um reloginho, né, 93% das receitas do fundo são atreladas a contratos atípicos e contratos atípicos que foram feitos recentemente, né, que eu acho que tem um outro valor, né, que diz o quê? Diz que os aluguéis estão a mercado, né, não é aquele contrato atípico que já teve aquele acúmulo de inflação, que não passou ainda por aquela correção de mercado, né. Então, a gente está bem confortável com a situação das locações do fundo. Ele é um fundo com 10,2 anos de prazo médio, né, dos contratos, dos vencimentos desses contratos, sendo que 63% das receitas do fundo estão vinculadas a contratos que vencem após 2033. Então, assim, a gente está falando de contratos bem longos, contratos atípicos, que, enfim, principalmente no momento de crise, né, que a gente tem passado, proporcionam uma segurança adicional ao cotista, né, ao investidor. Então, de fato, a gente fica bem contente com... Até para explicar para o pessoal de casa, que todo mundo acha que contrato atípico é mil maravilhas, né? O que acontece? Às vezes, quando o contrato atípico ele é muito antigo, eu posso das duas uma. Ou o meu valor de mercado, como eu não posso fazer nenhuma correção, é aquele valor e a correção monetária do indexador que eu bem defini,
ele pode estar muito descolado, ou muito acima do valor de mercado, ou muito abaixo. Eu não pego nenhum ciclo, né? Eu fico ali praticamente uma renda fixa. Eu sei quanto que vai ser meu aluguel, quanto que ele vai ser reajustado, né? Isso pode gerar algumas distorções quando o aluguel vence, porque não necessariamente eu vou refazer naquele preço, né? Mas, normalmente ele descola para cima, né? Sim. E, Douglas, fazer uma pergunta, até surgiu aqui no chat também, mas já estava na pauta. Como que vocês vão fazer para pagar essa alavancagem que vocês fizeram? Qual que é o plano de vocês? Não, perfeito. A alavancagem, como eu falei, ela está casada, né, com o fluxo dos ativos da Anima. Pela dinâmica de resultado caixa de fundos imobiliários, apenas a parcela de juros dessa dívida é que abate de fato do resultado do fundo, né, e a parcela de principal da dívida, que a gente começa a pagar daqui a um ano, né, essa dívida ela tem carência de principal no primeiro ano. Então, daqui a um ano a gente vai começar a pagar esse principal. O fundo hoje já tem uma reserva de caixa que a gente julga que é confortável para durar pelo menos de 2 a 3 anos, né? Então, para o pagamento desse principal. E aí a ideia é que no futuro, né, a gente venha fazendo novas emissões, cresça o fundo, dilua a representação dessa dívida, né, desse CRI dentro do portfólio e fique cada vez mais confortável de cumprir com essas obrigações. Mas, na nossa opinião, tá super confortável. E a ideia é que até pelo menos o fim de 2023 a gente não tenha nenhuma urgência de fazer uma nova emissão. Gente, para quem não entendeu o que é amortização de principal, eu não sei se eu tenho que explicar isso, mas vamos lá, vai que alguém não entende. O que é o principal? É o valor que eu efetivamente peguei emprestado, tá? Então eu peguei 100 mil, esses 100 mil eu vou ter juros em cima, né? Os juros eu consigo pagar com fluxo, ele entra ali na minha despesa financeira, eu consigo abater ele antes da receita do fundo, antes do resultado do fundo, tá? A amortização eu já não consigo abater. A amortização é quando eu vou pagar o valor que eu efetivamente peguei emprestado, tá? Não é os juros que eles estão me cobrando. Então, para isso eu preciso de caixa do fundo, eu não posso pagar com resultado, tá? Então, eles ainda têm um caixa confortável por mais pelo menos 2 anos aí, sem ter que pensar em nenhuma emissão. Eu sei que muita gente tem medo de uma emissão abaixo do VP, diluir cotista, etc. Então, pode ficar tranquilo, a gente ainda tem 2 meses aí, 2 anos. 2 meses. Se fosse 2 meses, eu ia ficar nervoso. Tem mais 2 anos aí, sem muita preocupação. Eu tinha pego uma vou fazer uma última pergunta, na verdade. Eu vou pegar uma aqui da audiência que foi boa. Eu sei que teve algumas ali que a gente já respondeu, mas queria perguntar o que vocês estão esperando aí de futuro para o fundo, tá? Quando vocês têm, não sei, vocês podem ficar gigantescos, tipo um HGRU da vida, que já tem 2 bi aí de patrimônio, ou vocês pretendem ficar um fundo um pouco menor? O que vocês estão vendo aí de futuro para o fundo? Bom, não sei se o Rafael quer responder, mas... Fica à vontade para fazer completo. Tá. Bom, acho que a nossa intenção é, de fato, crescer o fundo, né? Mas crescer o fundo de uma forma saudável. E aí, saudável, eu digo, mantendo aquela relação de risco-retorno que a gente sempre busca para os nossos investidores, mantendo uma diversificação saudável para o fundo, tanto em termos de região, segmento, locatário. Então, sempre que a gente está pensando numa próxima emissão, a gente leva todos esses fatores, né, em consideração. E aí, falando um pouco sobre tamanho-alvo para esse fundo, eu acho que assim, o céu é o limite, tá? Pensando em ativos de renda urbana, né, o universo potencial de transações de ativos de imóveis urbanos, dá para chutar que é um dos maiores, tá? Se você muito maior do que se você comparar o universo de potenciais transações de shopping, de galpão logístico, de escritório corporativo. Porque aqui a gente está falando de, enfim, todas as lojinhas de rua espalhadas pelo Brasil afora. A gente está falando de clínicas de diagnóstico, a gente está falando de grandes supermercados, de redes como Pão de Açúcar, que até pouco tempo fez uma transação, está fazendo uma transação bilionária. Então, assim, de fato, tem muito espaço para esse fundo crescer, mas a gente precisa crescer de forma estratégica, né? Então,
Acho que no longo prazo dá para esperar esse fundo bem além de bilhão, mas garantidamente a gente vai fazer isso com calma e diligência, né? Rafael, complementa com mais alguma coisa? Não, tá perfeito. Eu acho que o tamanho do fundo ele é importante, né? O crescimento do fundo ele é importante para você ter mais liquidez e, com isso, ficar menos suscetível a muita variação na cota, né? Eu acho que o que está acontecendo com o VIUR hoje, justamente por ele ser um fundo novo, ainda pouco conhecido, né, e ainda relativamente pequeno, qualquer pressão vendedora acaba batendo muito na cota, né? E hoje não tem nenhum fundamento, né, para a cota ter desvalorizado nas últimas semanas como ela desvalorizou, por tudo que a gente já falou aqui, né? Tudo que a gente abriu e mostrou aqui de resultados, de expectativas que foram até superadas, né, em termos de rendimento, sobre a qualidade do portfólio, tudo isso. Só que como tem essa questão da liquidez, ele acaba sofrendo um pouquinho mais. Então, um fundo grande, ele já fica bem mais respaldado com relação a isso. E então, acho que é por aí mesmo. O Douglas falou bem. Eu acho que a gente pensa em crescer. Eu acho que tem muita oportunidade para esse fundo crescer e sempre levando em consideração manter a qualidade dos ativos, a qualidade do risco de crédito, né? E não fazer nada que seja prejudicial aos nossos cotistas, né? Perfeito. Até uma coisa que eu sempre falo, né, a questão da liquidez, né? Hoje vocês negociam mais ou menos 350 mil dia? Hoje mais está ou menos assim. isso, né? Gente, é muito pouco. Daí falam, um investidor grande se fez, não precisa ser grande, pode ser uma pessoa física. Você vai vender 20 mil reais, você pode mexer na cota, entendeu? Liquidez realmente é um fator muito importante para a gente ver aí a cotação do fundo não reagindo a simplesmente movimentos que a gente não consegue explicar, né? Às vezes um investidor acorda de mau humor, tem uma posição de 100 mil reais, que para uma pessoa não é tão incomum assim, resolve vender, acabou com a cotação do fundo naquele dia, assim, não tem um racional por trás, pode ser qualquer pessoa. Né? Tem uma pergunta aqui nessa linha do João Carlos, ele está falando que ele tem esse fundo, mas está sofrendo em termos de cotação. E falando aqui que ele pode esperar em termos de dividendos e cotação. Eu sei que a gente comentou um pouquinho aqui, mas eu queria deixar vocês falarem um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que como por acaso eu acabei de comentar, né? Não tem nenhum fundamento que justifique a cotação do fundo hoje está abaixo do patrimonial, né? E ter caído em relação ao IPO. Eu acho que o fundo, como a gente falou, é um reloginho, ele tá todos os indicadores operacionais controlados e andando ou de acordo com o projetado ou melhor que o projetado. Com relação a dividendo, com a cota atual, ele já está rendendo 10%, né? Quem entra hoje está 80, 80 e pouquinho, já está tendo um dividend yield aí de 10% ao ano. Mas assim, a gente acredita que é uma oportunidade. A tendência é que essa cota fique, né, que suba, porque eu acho que o mercado ele vai reprecificar, né, e à medida que o fundo for ganhando mais visibilidade, sendo mais conhecido, acho que a tendência é que aumente também o número de cotistas, comece a melhorar a liquidez, e isso vai se ajustando naturalmente. É difícil você prever o que vai acontecer com a cotação, né? A gente não consegue fazer isso nem com o nosso próprio fundo, nem com nenhum outro fundo de mercado, né? O mercado ele é muito imprevisível, né? É difícil você prever. O que eu posso dizer é que o que está no nosso controle, a gente pode controlar tudo aqui no fundo, né? A gente pode escolher o imóvel que a gente compra, a gente controla a nossa gestão de caixa para dar mais segurança. A única coisa que a gente não controla é a cotação do mercado. Perfeito. Eu vou emendar agora 2 perguntas, a gente já comentou, mas é só para fechar e não deixar o pessoal aqui sem endereçar. O Muniz está perguntando se há previsão de amortização da alavancagem nos próximos 2 anos e se há alguma necessidade de captação via emissão nos próximos meses. Eu vou emendar com a pergunta do investidor FI, que está falando aqui. Na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação. Estou preocupado com a possibilidade de emissões abaixo do VP. Acho que o Douglas já falou um pouquinho sobre isso, Douglas. Não, mas eu posso reiterar aqui, né, essa posição, que é basicamente a dívida hoje, né, o CRI que hoje o VIUR tem,
né? Ele é um CRI com 12 anos de prazo, né? Foram 100 milhões captados para esse CRI, tá? Que ele vai ser pago numa curva a partir do primeiro ano. Então, no primeiro ano do fundo, no primeiro ano do VIUR, contado desde maio, né, a gente tem uma carência de amortização. Então, a gente não paga nenhum principal nesse primeiro ano, a gente só começa a pagar a partir do segundo, e a gente vai pagar, né, esses 100 milhões aqui, não dá para dizer que é numa curva uniforme, porque a curva é casada para acompanhar o fluxo do aluguel dos ativos da Anima. Mas é pensar que são 100 milhões diluídos aí ao longo desses próximos 11 anos, né, contados a partir do primeiro. Então, assim, hoje o fundo ele já tem caixa, que a gente naturalmente já calibrou para que o fundo tivesse ali, né, aquele horizonte confortável de caixa, em que ele não precisasse fazer nenhuma emissão urgente, tá? E isso para a gente aqui, a gente está considerando até o fim de 2023, então são quase 2 anos aqui, que o fundo tem de tempo para não se preocupar em ter que fazer nenhuma emissão de forma forçada, né? Então, acho que, de novo, né, e aí a gente reitera a nossa estratégia como gestores de fundos imobiliários, né, a 20 Partners como uma casa que faz gestão de fundos imobiliários. A gente sempre vai prezar pelo retorno dos nossos investidores, né? E assim, vale lembrar que fundo imobiliário é um investimento de longo prazo, né? Então, a gente sempre está prezando pelo retorno dos nossos investidores no médio e longo prazo. Então, a gente sempre vai estar levando isso em consideração. Perfeito. Aqui. Bom, é isso. Para os meus... Bom, não entendi. Tem um comentário aqui, mas eu não sei se é uma pergunta, eu não entendi. Bom, acho que a gente conseguiu responder as perguntas. Eu queria agradecer muito ao tempo de vocês e a essa bela explicação que vocês deram do fundo. Acho que quem não conheceu o fundo agora já entende muito melhor e consegue pelo menos analisar o relatório gerencial aí, entendendo um pouquinho melhor a tese do fundo. Rafael Maravilha. E Douglas, muito obrigada. Isabela, muito obrigado pelo espaço, foi um prazer poder falar um pouquinho mais do VIUR, e a gente está à disposição 24 horas aí para qualquer dúvida, qualquer pergunta, e mais uma vez, foi um prazer, a gente sempre que puder vir falar um pouquinho, será um prazer estar aqui com você. Exatamente. E vocês são mais convidados. Queria agradecer também esse espaço aqui para a gente poder estar falando do fundo e também aproveitar aqui, não sei se nem se eu posso, mas eu queria convidar, né, quem tiver curiosidade de conhecer os outros fundos da casa, né, ou talvez até um pouco mais sobre o VIUR, né, a gente tem um site aqui dedicado para a relação com investidores de nossos fundos imobiliários, que é o www.20fi.com. Né, e lá você vai conseguir acessar todos os materiais que a gente produz, que são relatórios mensais, relatórios trimestrais, podcasts, enfim. E lá também tem um canalzinho já que você consegue entrar direto em contato com a gente, né? A gente tem o João Gabriel Bandeira aqui, que é a nossa pessoa dedicada para a RI dos fundos, né? E ele está ali constantemente interagindo com os nossos investidores, porque a gente preza muito por manter essa relação mais próxima, né? Exato. Perfeito. Podem mandar e-mail para o João, gente, ele responde. Eu vivo enchendo o saco dele, tá bom? Responde mesmo. Faz parte. Muito obrigada. Obrigada a você que assistiu a gente e até a próxima.